Oiê, bom dia, sexto ano, tudo bem? Bom, nós vamos continuar hoje com a nossa apostila de Química, volume 3. Na aula passada nós falamos sobre fenômenos químicos, certo? Fenômenos químicos são propriedades químicas que ocorre a mudança da matéria e vai transformar a identidade dessa matéria em si, certo? Então aqui, ó, é isso. E os fenômenos físicos são aqueles que você pode observar a matéria em si sem que haja uma transformação dela, certo? Então, tá aqui, ó. Entendido? Bom, então nós vamos falar hoje, em especial, do que são mudanças físicas. Na verdade, na apostila volume 2, a gente já falou sobre elas, agora a gente vai dar, na verdade, uma atenção sobre as mudanças do estado físico em si. Então, quando a gente fala sobre mudança física, a gente entende que acontece uma mudança, mas a substância continua sendo ela mesma, ela não muda, né? Então, por exemplo, a água evaporou, ela continua sendo água, não deixou de ser água, a única coisa que mudou foi o estado físico, certo? Quando você pensa em mudança no estado físico, ou quais são os estados físicos da matéria, o que você vai pensar? Tem o sólido, líquido e gasoso, é o que você pensa, certo? Mas a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar que a matéria ela pode ser encontrada em dois estados, certo? O estado ordenado e o estado desorganizado, certo? O nome ordenado, como você diz, você vai imaginar que a matéria ela está organizada. Lembra que a matéria ela é formada por átomos. Então, quando a gente vai fazer essa análise da composição da matéria e do estado que ela se encontra, a gente vai pensar na organização desses átomos. Vou colocar imagens para você conseguir entender isso que eu estou falando. Então, a gente, quando classifica a matéria, a gente fala que ela é classificada. Isso não está na apostila, estou colocando isso como uma informação para que você entenda. Isso daqui não foi eu que inventei, não. Foi o André Guiner. Eu vou colocar depois uma imagenzinha dele para você visualizar quem foi ele em si, mas o André Guiner, então, ele disse assim, a matéria ela é encontrada em dois estados, o estado organizado e o estado desorganizado, certo? Então, vem comigo agora, que eu vou pôr as imagens e com essa imagem acho que você vai conseguir entender, beleza? Então, este daqui é o André Guinier. Ele foi um francês, um físico. Ele viveu aí em 1911 até 2000, então não faleceu faz tantos anos assim, né? E ele trabalhou com difração de raio-x e física do estado sólido da matéria. E foi ele que definiu aí os dois estados da matéria, estado ordenado e estado desordenado. Então, a matéria no estado sólido, ela é classificada como matéria no estado ordenado. Se você observar as partículas aí que compõem um átomo, né, na verdade o cubo de gelo, elas estão organizadas. Tem um movimento mínimo, né? Claro que essa imagem você não consegue perceber. Mesmo a matéria estando no estado sólido, existe um movimento dos átomos, mas o movimento dos átomos é um movimento mínimo em si, porque eles estão organizados. Você tem aí a matéria no estado líquido. Os átomos no estado líquido eles já não se encontram tão ordenados, existe um movimento em si, por isso recebe o nome, é classificado como estado desordenado. E substância no estado gasoso, então a gente não precisa nem falar, né? Porque as substâncias gasosas, os gases, as moléculas que compõem o gás em si, elas se espalham muito rápido quando o ambiente tem espaço, quando não tem espaço eles se comprimem, ficam mais juntos, então também é classificado como no estado desordenado, certo? Então, sólido, ordenado, líquido e gasoso, estado desordenado. Então, uma imagem aí do Homer Simpson só para a gente poder ilustrar. Eu falei que a gente classifica a matéria então em ordenada e desordenada, certo? Aqui nós temos o Homer Simpson para mostrar a matéria desordenada e a matéria no estado gasoso. As substâncias no estado gasoso, os átomos em si que compõem a matéria, eles ficam
se mexendo, feito um boneco doido de um lado para o outro, porque eles têm um espaço todo para poder ocupar. Você pega como exemplo a bexiga estourando, quando o gás estava preso lá, a bexiga estourou, ele espalha para todo o local. Então os átomos eles ficam movimentando loucamente, freneticamente. A Lisa Simpson, ela também representa a matéria no estado desordenado, mas ela está representando a matéria no estado líquido. Por exemplo, você tem um copo d'água, você movimenta o copo de um lado para o outro, a água vai indo de um lado para o outro. Não está organizado, mas não está frenética como a matéria no estado gasoso. E o Bart, para representar a matéria no estado sólido. Os átomos da matéria no estado sólido também tem um movimento, só que um movimento menor e mais organizado em si. Então, o Homer, estado gasoso, desordenado, Lisa, líquido, desordenado, Bart, ordenado, estado sólido. Agora a gente vai falar da fusão. Aí você tem um cubo de gelo que está no estado sólido e ele passa para o estado líquido. Então, substâncias que estão no estado sólido e passam para o estado líquido recebem o nome de fusão. Agora nós temos a vaporização. A vaporização é quando você tem uma substância que se encontra no estado líquido e ela passa para o estado gasoso. Aí você tem uma xícara de café, o café no estado líquido e ele evaporando, passando para o estado gasoso. Só que a vaporização ela é classificada em 3 tipos. A gente tem a evaporação. A evaporação ela é mais lenta, né? O exemplo aí é a roupa no varal. Dá até vontade de ficar num lugar assim, né? Nessa quarentena, vontade de deitar na grama e ficar tomando um solzinho. Então a evaporação é um processo mais lento. Você põe a roupa no varal e a água que tem na roupa ela evapora, só que mais lenta, a temperatura ambiente. Aí você tem a ebulição. A ebulição é uma passagem, a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso quando ela atinge a temperatura de ebulição. Então a água lá, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Atingiu a temperatura de ebulição, ela evapora então. E a calefação. A calefação eu quis ilustrar aí uma chapa com hambúrguer. Não é o hambúrguer que eu quero dar ênfase. Se cair uma gota de água nessa chapa, a água vai evaporar instantaneamente. Então a calefação ela acontece de maneira rápida, em temperaturas elevadas em si. Então é instantânea, certo? Então coloquei a chapa para poder ilustrar. Então, lembrando, a gente está falando do processo de vaporização. Ó, vaporização, coloquei a xicrinha de café para poder representar. Mas a vaporização, ela é classificada então em evaporação, que é mais lenta, que é quando a substância atinge a temperatura de ebulição e passa para o estado gasoso, e a calefação, que é instantânea. Aí a gente tem a condensação. A condensação é quando você tem uma substância no estado gasoso e ela passa para o líquido. Um exemplo disso é a chuva, né? A água evaporou, forma as nuvens. E aí ela se precipita na forma de chuva. Então ela passa do estado gasoso para o líquido. Aí a gente tem a solidificação. A solidificação, peguei o exemplo aí de uma garrafa que foi colocada no congelador e a água estava no estado líquido, como você vê dentro do congelador ali, é o movimento, e depois ela passa para o estado sólido. Então essa é a solidificação. Nessa imagem aqui nós temos o gelo seco. O gelo seco ele está no estado sólido e quando ele é exposto à temperatura ambiente, ele passa para o estado gasoso. Então a gente tem um fenômeno chamado de sublimação. Nesse processo acontece uma passagem direta, né? Então a substância está no estado sólido e do sólido ela vai para o gasoso, sem ter a passagem para o líquido em si. E a gente tem a ressublimação. A ressublimação é quando a substância ela está no estado gasoso e passa para o sólido. Aí aqui como exemplo eu tenho uma chuva de granizo, né? A água ela estava no estado gasoso lá nas nuvens e aí ela se transforma, em vez de passar para o líquido, ela passa diretamente para o gasoso. Aqui nós temos essa tabelinha que está na apostila, mostrando aí o ponto de fusão, ponto de solidificação, ponto de ebulição e ponto de condensação. O ponto de ebulição em si, ele acontece quando uma substância ela passa do estado sólido
para o líquido. Aí, assim, cada substância tem uma temperatura de fusão específica. Aí na tabelinha, ó, você está vendo a temperatura de fusão da água. Ó. Temperatura de fusão da água, quando ela passa do sólido para o líquido, é 0 grau. Já o álcool é menos 117,3 graus Celsius. O ferro, para ele passar para o estado sólido, é 1535 graus Celsius. E o grafite é 3537. Então, a substância está no estado sólido e do sólido ela vai para o líquido, certo? Temperatura de fusão. Aí a gente tem o ponto de solidificação. O ponto de solidificação é quando a substância passa do estado líquido para o sólido. Aí você tem a água 0 graus Celsius, o álcool menos 117,3, o ferro 1535 graus Celsius e o grafite 3.537 graus Celsius. O ponto de ebulição é quando a substância está no estado líquido e passa para o gasoso. Aí da água 100 graus Celsius, do álcool 78,5, do ferro 3.000 e do grafite 4.200 graus Celsius. E o ponto de condensação é quando você tem a substância no estado gasoso e do gasoso ela passa para o líquido. Então, a água, 100 graus Celsius, álcool 78,5, ferro 3.000 e o grafite 4.000. Beleza? Eu não sei se você percebeu, mas nessa tabelinha que a gente acabou de olhar aí, que está na apostila de vocês, não sei se você notou, mas a temperatura é a mesma quando ela se funde, que no caso derrete, e ela solidifica. Qual que é a diferença? É que na fusão a gente fornece calor, e na solidificação a gente retira o calor em si, certo? Então, é isso aí, gente. Então, eu vou deixar com vocês agora a tarefa das aulas 11 e 12, para vocês me entregarem no dia 4/5, que é na próxima segunda-feira. Se tiver dúvida, pergunta para mim, mas hoje a gente também tem uma aula online, né? Então, a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até daqui a pouco, gente. Até mais.